Ó, essa aqui, sempre que tem vídeo dela, é pedrada, tá? Então vamos ver o que ela vai falar pra gente hoje. Porque eu gosto muito das dicas da Maria Taunay. Vamos ver. Uma pessoa me fez uma pergunta que eu acho interessante trazer aqui, tá? E a pergunta foi o seguinte: Maria, até que ponto a gente deve se doar para uma empresa? E eu virei para ela, e falei assim: se doar para a empresa? Nunca. Você se doar para você? Sim. Porque aqui, gente, essa mentalidade que a gente trabalha para uma empresa, para um chefe, vocês trabalham para vocês, a gente trabalha para a gente. Ninguém nunca vai tirar o conhecimento que você adquiriu ali. Sabe? Você não trabalha para o outro, porque a hora que a empresa te desliga, você não sabe quem você é. A hora que você trabalha para o chefe, a hora que ele vai embora, você não sabe nem quem você é. Isso aqui não é só para a empresa não, tá? Isso serve para relacionamento amoroso. A hora que você para a sua vida para se dedicar ao marido ou à esposa, eles resolvem ir embora, você fica como? A mesma coisa com o filho. Pô, e papo, cara, papo retíssimo da Maria, caralho. Mano, ó, a Maria é braba. É braba, 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 braba. E quero falar uma coisa pra você, tá? A gente tem que parar de terceirizar nossa carreira pros nossos chefes. E muita gente faz isso. Pô, trabalho muito, não ganho aumento. Tá, porque você tá esperando um aumento de alguém. Ah, trabalho muito, queria ser reconhecido. Porque você tá esperando que alguém te reconheça. Ah, mas não me reconhecem. Você precisa tomar uma atitude. Você fica esperando vir uma coisa que não vai vir. É muito isso, assim, cara. A gente precisa parar de esperar que o outro reconheça na gente uma coisa que a gente quer que seja reconhecido, cara. Senão ferrou. Não, a Maria é sinistra, esse papo dela é bom. Você para a sua vida para cuidar do filho, né? Ele cria asas, sai, vai ter a família dele e você coloca aquela culpa do eu parei minha vida, eu dediquei minha vida inteira por você, olha o que você faz. Não, gente. Então, assim, vamos parar e colocar um pouco de autorresponsabilidade no sentido de você se dedica para você ter ferramentas, para cada vez você hierarquicamente subir, você amadurecer como pessoa, sabe? O que você passa na empresa, gente, vamos deixar de lado essa idealização da coisa ideal que não existe para o real. Vamos parar de idealizar e vamos realizar. Você muitas vezes vai para uma empresa que o mundo ideal é você ter um gerente que super te desenvolve, de você ter uma empresa acolhedora, né, de você, enfim, N coisas. Só que é raríssimo isso acontecer. Você sim vai passar durante a sua carreira engolindo sapo, né? Aquele estilo se vira, você vai ter que se virar, né? E nisso você vai criando cascas na vida, entende? Isso ninguém nunca vai te tirar. A hora que você é desligado, você continua a mesma pessoa. Ah, vou ter que começar do zero. Nunca é do zero, gente. Tudo que você adquiriu está dentro de você. Você continua a mesma pessoa, né? Eu, quando saí da empresa que eu fui desligada, as pessoas, assim, as pessoas ao meu redor, muito próximas, inclusive, que absurdo, que injustiça. Eu falei, injustiça por quê, gente? Eu trabalhei muito mais porque eu quis, porque eu me desenvolvi. Ninguém vai tirar o potencial que eu tenho, entende? E aqui eu não tô falando de perfeição, não, gente. De jeito nenhum. Eu tô falando da minha forma de encarar a vida, minha forma de resolver as questões. Isso eu adquiri ali muito no trabalho. Pô, Engolir sapos, trouxe. esse papo aqui, ele é muito bom, né? Turnover alto afeta a produtividade da empresa e no lucro. É, cara, esse papo daqui que ela tá falando é muito importante. Tá até falando com minha mina hoje, né? Que é o seguinte, quanto mais a gente projeta na empresa a responsabilidade pela gente, pior é a pancada quando a vida acontece. E a vida vai acontecer, tá? E a vida vai acontecer. Então, por exemplo, quando a empresa te demite do nada, por nada, né? Do pum! E aí você olha e fala assim, pô, mas eu não fiz um network, pô, eu não atualizei meu currículo, pô, eu não me atualizei pro mercado. A culpa, desculpa, não é da empresa, né? Porque você contou que você estaria num lugar. Porque essa é uma parada, assim, super madura da gente ter. Que é o seguinte, a partir do momento que você assinou o contrato com a sua empresa, você assinou que você vai trabalhar lá. Mas ninguém nunca te falou até quando você vai trabalhar lá. Já pararam pra pensar nisso? A gente precisa parar pra entender que, assim, ninguém te prometeu que aquilo tem um... Qual que é o prazo daquilo, né? Qual que é a chegada daquilo? Pra onde vai, né? Então, livro Seja Egoísta com Sua Carreira, indicação do Mano Devin. Pô, é muito isso. A gente tem que ser muito egoísta com a nossa carreira. Muito. Mano Devin é brabo, né? E essa é Churume.
Shurumi Mansion, né? E essa é uma parada que a gente precisa ter. Você precisa lembrar todos os dias, tá ligado? Todos os dias disso. Pensa, é até um tema de um vídeo que eu tô escrevendo, que é assim, e se você fosse mandado embora amanhã? O que que você faria? O que que você teria pra fazer? Pra onde você teria? Se você fosse mandado embora amanhã, o que você conseguiria fazer? Você olhar e falar assim, fudeu, né? Porque eu não teria pra quem pedir trabalho, porque eu talvez teria que atualizar meu currículo, teria que fazer um curso, teria que fazer uma especialização, teria que fazer não sei o que, não sei o que lá. Gente, o melhor lugar pra você se preparar pra conseguir um novo emprego é dentro de um emprego, sempre. Do mesmo jeito que o melhor lugar pra procurar um emprego é no emprego, o melhor lugar pra você se especializar pra um próximo emprego é dentro de um emprego. É com a segurança de um salário amanhã que você faz um curso pra se qualificar pra achar um emprego melhor. É com o salário em dia que você se prepara, né? E já vai trocando ideia com contato, com o cliente, vai vendo aquele cara que você trabalha bem, que é da hora, aquele cliente que trata bem, ou o cara da loja que você foi visitar. Você falou, ô, cara, como é que tá a vaga de trampo aí? Pô, tem alguma coisa pintando? Pô, se tiver, me dá um salve. É essa parada que você vai fazer dentro de um emprego. Porque quando você perder um emprego, você entra numa espiral de desespero, né? Você entra numa espiral de desespero bizarra. 400 mil sapos, tive que me desenvolver ao longo da minha carreira, tive que mudar a minha mentalidade, senão eu não iria sobreviver ali. Isso ninguém nunca vai me tirar. A hora que eu fui desligada, eu fiz uma transição de carreira, eu não comecei do zero. Tudo isso que eu tenho interno, eu continuo sendo a Maria. Independente de ter sido desligado ou não. E ninguém nunca vai fazer eu ter raiva da empresa porque me desligou. Pelo contrário, eu adoro a empresa que eu trabalhei durante 21 anos. Mas eu sei como as coisas funcionam. Simples assim. Não é aquela coisa de ufa, desligada, fantástico, mil maravilha. Não é isso que eu tô falando. Mas eu não coloco a culpa no outro. 21 anos, se era CLT. Nossa, a rescisão que a Mana Maria recebeu. 21 aninhos ali, ó. Mana Maria que é braba, é braba. Não devia tirar menos de uns 10k de salário. Defendendo, né, do que fazia. Puta. Imagina a rescisão, tio. Imagina pô, tá louco. Rescisão vem de carro forte, tá doido. Pô, a rescisão é uma casa na praia, né? Imagina o FGTS, tá maluco. O FGTS é um duplex, tá doido. Pô, tomara que não tenha sido PJ. Ah, porque me desligou, porque o outro me abandonou, porque, sabe? Então, você trabalha pra você. A hora que você muda essa mentalidade, a sua vida é outra, gente. O caminho ele fica muito mais leve, sabe? Então, assim, vá para lugares que te deixam desconfortável, sim, pra você aprender a lidar. Aquilo que eu falo, você vai se diferenciar por duas questões. A sua personalidade, que é a forma como você encara a vida, como você enxerga, e a sua capacidade de resolver problemas. Você acha que quando você está num cargo alto, você acha o quê? Que você tem um cenário perfeito, você tem tempo para tomar decisão, as pessoas são ótimas. Gente, acorda para a vida. Não é assim que funciona. Então para de achar que você está se doando para a empresa. Você se doa para você. A hora que não for legal para você, saia. É simples assim. Isso não quer dizer que seja fácil. Simples não é sinônimo de fácil, tá? Mas é isso. Aqui segue a reflexão de hoje. Ó, quem quiser conteúdinho brabo de carreira, brabo. Maria Achetaunay. Impossível. Tá, está aqui, ó. Tá gabarito aqui, ó. Só seguir aqui, tá? Dica braba. Várias dicas legais que ela tem de carreira aqui, ó. E acho que essa é uma parada importante da gente ter, bicho. Porque é... Pô, esse comentário aqui, ó. Estudem. Só assim vocês podem vencer. Cara, essa é a brisa, velho. Essa é a brisa. A gente tem que usar emprego de trampolim, cara. Não de martírio. E essa é a parada que eu falo pra vocês, assim, pô, tô numa 6x1 ferrada. Cara, tu tem que sair, tu tem que diminuir pra uma 5x1, pelo menos pra poder ter tempo de estudar, ou mais perto de casa, pra poder ter tempo de se desenvolver. Trampo de Uber, trampo de iFood, trampo de 6x1, paga a conta. Só que não permite você ascender, cara. Não permite você escalonar, não permite você escalar, não permite você observar, prospectar cenários maiores. Porque você tá sempre correndo atrás do próprio rabo, cara. Você tá preso num sistema que se você para, você cai. E tem uma parada que eu acho que é muito importante, e é uma parada que eu acredito muito, tá? Chama velocidade de cruzeiro. A nossa vida, ela precisa de velocidade de cruzeiro, mano. Velocidade de cruzeiro é o quê? É quando você consegue tocar as coisas. Velocidade de cruzeiro é assim, um navio ele acelera, pra conseguir sair do porto, tal, um avião, por exemplo. Ele precisa acelerar muito pra ele subir, né? Muito.
E aí quando ele chega lá em cima, ele diminui a velocidade, que é a velocidade com qual ele vai seguir o resto do voo e tal, para depois pousar, né? A velocidade de cruzeiro. A velocidade tranquila com qual ele vai seguir a caminhada, que não é nem muito rápido, nem muito devagar. Ele tem um tempo estimado, né? Por isso que os voos, quando saem no horário, chegam no horário. Porque a gente sabe da velocidade de cruzeiro. E a velocidade de cruzeiro, ela é essa. É a gente conseguir seguir o nosso caminho com tranquilidade. Você saber falar assim, cara, eu tenho um trampo, eu sei que horas começa o meu trampo, eu sei a hora que termina o meu trampo, eu sei qual é a qualidade de vida que eu tenho, eu sei que eu vou poder entrar, trabalhar, sair, vou poder passar numa academia pra treinar, vou poder estudar, vou poder fazer isso e vou poder me desenvolver. Eu tive o privilégio de trabalhar 4 anos numa empresa que era um trampo infernal, que me desgastava muito, mas boa parte do tempo eu estava em uma velocidade de cruzeiro. Então, pô, beleza, então eu conseguia ter tempo de estudar e me desenvolver, consegui estudar várias coisas que me promoveram dentro da empresa, consegui aprender coisas, consegui mexer com várias áreas que não eram minhas áreas e foram importantes pra mim. Então, eu trabalhava escrevendo, então aprendi a trabalhar com dados, aprendi a trabalhar com Photoshop, aprendi a trabalhar com rede social, aprendi a trabalhar com publicidade, porque eu tinha um trampo que ele tinha essa estabilidade, que é um privilégio, né, gente? É o privilégio de ter ensino superior. Desculpa, essa é a verdade. Que a gente, a faculdade não serve pra nada. Serve. Eu precisava trabalhar 6x1 no sol, numa escala que se um funcionário falhasse, eu tinha que cobrir ele e ia ficar até 2 turnos seguidos, né? Então, essa é a parada que você precisa entender. Às vezes você precisa encontrar um trampo que tenha essa velocidade de cruzeiro pra você. E a gente já fez um vídeo falando sobre isso. É um vídeo legal que as pessoas não assistiram, que eu achei uma pena. Mas é um vídeo que chama Como Ter um Emprego Menos Pior. Porque às vezes, tu tá numa 6x1 que você demora 2 horas pra chegar no trabalho, às vezes a solução pra você é achar uma 6x1 que você demore 40 minutos pra chegar, porque você ganhou 2 horas no seu dia. Às vezes tá numa 6x1 que você precisa fazer cargo, turno de 10, 12 horas, você achar uma que tenha 6 horas ou 7 horas é tempo pra você estudar, sabe? Agora, você precisa encontrar um pouco qual que é a qualidade que você precisa ter. E olhar isso, assim, você prospectar pra onde você pode ir, cara. Educação, cara, ela... Eu acho que não existe poucas coisas na vida, irmão, que sejam mais empoderadoras pra uma pessoa do que a educação, irmão. Acho que não tem nada que empodere, nada que te torne tão brabo, nada que te torne tão seguro, nada que te dá uma segurança tão grande quanto a educação. Nada te dá uma segurança tão grande quanto a educação, meu amigo. Nada. Assim, nada vai me convencer que a educação não é o caminho. A educação é o caminho. É o caminho pra tudo. Principalmente pra quem... Cara, principalmente pra quem nasceu na pobreza, cara. A educação... Cara, quando você começar a ter educação e você entender sobre o seu dinheiro, você entender sobre trabalho, sobre carreira, sobre o que é corporativismo, o que é as dinâmicas da cidade onde você vive. Quando você começa a estudar, você começa a ver, você começa a ter essa visão, cara, é um caminho sem volta. Porque você começa a olhar, às vezes, abre um panorama e você fala assim, caraca, cara, eu achava que essa condição de vida era a única condição de vida que existia. Aí quando você vê novas perspectivas, você fala assim, cara, existe um mundo e que eu não tinha noção disso. Então, é isso, assim, cara, a gente tem que usar as empresas, cara, a gente tem que usar as empresas tanto quanto que a gente usa elas. E às vezes a gente vai usar a empresa só pra ganhar dinheiro, irmão. Às vezes tu vai entrar e vai usar a empresa pra ganhar uma grana, mas assim, que você ganha uma grana, irmão, pra você conseguir prospectar uma coisa melhor. Ou pelo menos que você saiba que você tá lá só pra pagar o almoço, naquela época, né? Agora, tu ficar lá, preso, achando que uma hora ou outra alguém vai cuidar de você e vai te acender e vai te ajudar, cara, a empresa, ela quer lucro. A empresa, ela quer lucro. A empresa não quer te ajudar, a empresa quer ganhar dinheiro. Ela não quer te ajudar e ela não vai te ajudar. E o dia que ela não vê mais sentido que você, mano, acabou.